Boa tarde a todos, pessoal. É com grande alegria que vamos dar início a mais um CinePet. Esse evento muito importante, né, que tem como objetivo usar o cinema para promover a reflexão da formação científica, ética, cidadã e humanista. Eu sou a Evelyn, eu sou integrante do PET Odontologia e farei a introdução do nosso evento. Desde já agradeço a presença de cada um e espero que o evento seja muito proveitoso. O evento deste ano, o tema será o impacto da inteligência artificial nas relações interpessoais. Como nós já sabemos, mais do que nunca, a inteligência artificial tem tomado muito espaço nas atividades do nosso dia a dia, nos produtos, serviços e nos mais diversos campos de atuação e da vida cotidiana em si. Com isso, é possível observar também a repercussão que essa ferramenta tem tido nas relações humanas. Pensando nessa relevância, o PET Odontologia propôs essa discussão. Então, desde já agradeço em nome do grupo a todos os presentes aqui nesse fim de tarde. Esperamos que seja um momento enriquecedor para cada um de vocês. Para fazer parte da nossa discussão, convido a nossa eterna petiana, Mariana Nunes Godoy Moreira. A Mariana ela é técnica em informática pelo Instituto Federal do Sul de Minas, graduada em odontologia pela Unifal Minas Gerais, mestranda em reabilitação oral com ênfase em metaciência e está em capacitação sobre inteligência artificial na Unesp. Boa tarde, Mariana. Muito obrigada pela presença. É um prazer ter você aqui conosco novamente. E passo a palavra para você, para que você se apresente para o pessoal. Fale um pouco. Boa noite, Evelyn. É um prazer estar aqui com vocês, né? Sou realmente uma eterna petiana, sempre presente nas atividades desse grupo maravilhoso. E é uma honra, particularmente, estar presente aqui no CinePet, esse evento tão importante, né? Que debate temáticas sociais por meio da arte do cinema. Eu agradeço ao PET Odontologia pela oportunidade de compor essa mesa redonda nesse evento tão especial e com essa temática que, como não é novidade para ninguém, que eu gosto muito de conversar, gosto bastante de discutir e tenho certeza que vai ser um momento muito proveitoso. Muito obrigada, Mari. Pessoal, o nosso segundo convidado, o Dr. Gabriel, teve problemas técnicos por conta da energia, então a gente ainda está aguardando ele. Nós vamos dar início ao nosso evento com a Mariana e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, mas porventura ele aparecer, a gente vai colocar ele aqui e aí ele se apresenta para vocês. Tá bom? Passo agora a palavra para a Petiana Aline, que será responsável pela mediação durante o evento. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela apresentação, Evelyn. Gostaria novamente de agradecer a presença da Mari aqui hoje. A gente teve a oficina interna com ela sobre IA e foi maravilhoso. Então, antes da gente entrar no evento em si, eu gostaria de explicar como que vai dar a dinâmica dele. Então, nesse momento inicial, eu vou dar 10 minutos para a Mari falar um pouco mais o impacto da IA, né, nas relações interpessoais, com base na perspectiva pessoal dela. Depois desse momento, a gente vai abrir a nossa mesa redonda, que terá 50 minutos. A gente vai fazer as discussões com base em algumas perguntas que eu vou conduzir e, durante todo esse momento, a gente vai reservar 30 minutos no final para interação com o público. Então, as dúvidas que vocês tiverem, os apontamentos, reflexões, poderão ser enviados a qualquer momento no chat do YouTube. Então, eu vou passar a palavra para a Mariana e ela vai ter 10 minutos para falar as perspectivas dela sobre a temática. Perfeito, Aline, muito obrigada. Então, pessoal, não tem como começar uma discussão sobre a inteligência artificial sem remeter aos primórdios dessa disciplina científica. Porque quando a gente começa a falar sobre IA, é uma tendência a achar que é atual. De fato, agora está esse boom do uso da inteligência artificial generativa, mas não é recente o seu início.
O seu início foi lá em 1956, e desde então, lógico que houveram muitos avanços nessa disciplina científica. O que está em voga atualmente são os chamados chatbots, né? O ChatGPT, o Gemini, no qual o usuário entra com uma mensagem e é chamado também de input, e ele recebe uma resposta, que pode ser em texto, pode ser em imagem, pode ser vídeo, áudio, enfim, que é o chamado output. Mas antes disso, antes de ter esse boom do uso da IA generativa, que essa IA que gera texto, gera vídeo, gera áudio, enfim, já havia o uso muito bem sedimentado da IA analítica na sociedade. Então, muitas vezes a gente nem reflete sobre isso, mas a inteligência artificial analítica está presente em várias esferas, como, por exemplo, na nossa caixa de entrada do e-mail, quando fala que determinado e-mail pode ser um spam. Isso é um tipo de inteligência artificial analítica, ela está identificando a possibilidade daquele e-mail ser um spam. Ou também quando nós usamos o GPS do nosso carro, né, e auxilia a calcular a melhor rota com base no trânsito, se teve algum reporte de acidente. Isso também é o uso de IA analítica. Reconhecimento facial, que é muito comum, né? Nós utilizamos no nosso celular para desbloquear o reconhecimento facial. Agora também para entrar em aplicativos de banco, fazemos essa análise de reconhecimento facial. Tem as catracas que são liberadas por reconhecimento facial. Tudo isso é IA analítica. E o que está em voga atualmente é a generativa, que de fato é mais recente, seu uso assim indiscriminado pela sociedade, mas é importante ressaltar isso, que a inteligência artificial não é de agora, tá? Ela já está sendo estudada há muitos anos, inclusive a inteligência artificial analítica dentro da medicina já é muito sedimentada para auxiliar em diagnóstico, interpretação de exames. Então, tudo isso é importante nós sabermos, né, conhecermos nesse momento. E trazendo para a indicação de filme, o filme Her, que foi muito bem indicado, né, pelos meninos do PET, que é um sistema operacional de inteligência artificial, que a inovação é que ele pensa, né? Coloco entre aspas já já, porque a gente vai explicar do porquê esse pensa entre aspas. Então, essa inteligência artificial tem crises de identidade, filosofa sobre a sua existência, interpreta a voz, né, do usuário, no caso o Theodore, reconhecendo se ele está triste, se ele está feliz, interagem com ele sobre o dia a dia dele. E isso é passível de ser aplicado no nosso dia a dia atualmente. Esse que é um filme lá de 2013, né? Teve uma visão muito futurística, uma visão, e de fato parece que o autor teve acesso ao futuro, falou vai ser dessa forma e fez esse filme lá em 2013. Porque de fato depende, pode-se falar que sim, que é aplicável no nosso dia a dia o filme Her, porque, de fato, a inteligência artificial generativa, os chats, hoje em dia, com função de áudio, é possível ter essas interações com voz, né? De você mandar um áudio e a inteligência artificial te responder. É possível ela ter uma personalidade no chat GPT. Quem teve a oportunidade de participar da oficina, eu até mostrei. Olha, pessoal, tem como configurar a voz para ser uma voz mais meiga, uma voz mais autoritária, dependendo do seu gosto. Tem como ela filosofar sobre a sua existência, mas não que exista uma consciência por trás disso. Então é importante ressaltar isso. Não é que tenha uma consciência. Toda essa linguagem são códigos, são probabilidades. Então a inteligência artificial ela consegue, de fato, explicitar como se ela estivesse filosofando, como se ela estivesse pensando, né? Consegue interpretar a voz do usuário, porque igual eu falei, tem a IA analítica, que já é aplicada para esse fim, mas não que ela pense, que ela crie laços com aquele indivíduo. Quem cria o laço, na verdade, igual a gente percebeu nesse filme, é o usuário, não a inteligência artificial. Então, acho que a questão principal nesse filme, e trazendo para os dias atuais, é a ilusão, né? No qual o personagem vive a ilusão de estar no relacionamento com alguém perfeito que vai corresponder às expectativas dele, que está de fato escutando ele, respondendo o que ele quer, né? Que responda. Mas quando essa ilusão acaba, quando a inteligência artificial, a Samantha, né, no filme vai embora, resta somente a dura realidade daquele indivíduo que aí sim ele vai enfrentar o que ele está passando, consegue deixar para trás o passado dele e lidar de forma lúcida, de forma clara com o que ele tem que fazer e sair dessa bolha que ele estava vivendo, essa bolha de ilusão.
E eu fiquei muito curiosa também, porque a primeira vez que eu assisti esse filme em 2000, não foi em 2013, foi mais recente, mas não foi, acho que foi por meados de 2018, por aí. A gente não tinha esse uso, né, tão indiscriminado de inteligência artificial. Então, teve coisas que eu percebi melhor reassistindo agora, nessa segunda vez. E uma dessas coisas foi o trabalho do Theodore. Então, o trabalho dele é escrever cartas encomendadas, né, por outras pessoas, e ele transpõe emoções nessa carta, emoções que não são dele. Ele finge que é o cliente, para o cliente entregar para o seu amante, para o seu amigo, para o seu familiar. E eu acho que isso hoje em dia está muito comum, pensando no Teodor como a inteligência artificial, porque muitas vezes nós mandamos a inteligência artificial refinar a mensagem do WhatsApp, refinar uma carta que era para de fato transpor nossos sentimentos, mas damos a esse computador, né, esse poder. Então, é importante racionalizar sobre isso. A sociedade está desaprendendo a relacionar, né? Não está mais sabendo transpor os seus sentimentos de forma profunda, tudo tem que ser corrigido por meio da SA. E é interessante sempre pensar nisso, policiar o uso, como está sendo usada essas ferramentas e usá-las para o seu fim. Que o fim da inteligência artificial é o quê? É auxiliar em tarefas repetitivas, análise de dados, auxílio acadêmico e deixar para nós, para a nossa vida, que é estritamente pessoal e única, nós conduzirmos, né? Longe dessa inteligência artificial interferir nos nossos sentimentos. E é uma discussão muito longa, porque a temática que o PET propôs, né, por isso que eu estou discutindo sempre relações interpessoais, foi essa: o impacto da inteligência artificial nas relações interpessoais. Como fui apresentada, não sou uma profissional da área de psicologia para afirmar categoricamente o impacto disso, né, no, tanto como no indivíduo, como sociedade também, e por isso eu recorri à literatura. Fui ver o que se tem publicado, especialmente no PubMed, sobre essa temática. Fiz uma busca simples, coloquei apenas os dois termos centrais, inteligência artificial e relações interpessoais, usei os termos em inglês e obtive um total de 112 resultados. Pareceu muito, né, para uma temática que é bastante recente por conta desse uso mais constante que está sendo feito agora, mas ao analisar os títulos, muitos artigos não tratavam sobre essa temática em si. Acabou que eu achei muitos estudos legais que falavam sobre o uso de inteligência artificial para auxiliar pessoas que estão em isolamento devido a doenças, devido a condições psicológicas, e o resultado foi bastante positivo. Mas para essa discussão nesse momento, eu selecionei um artigo em específico, que o título dele, em tradução literal para o português, ficou: Será que nosso cérebro social irá inerentemente se moldar e ser moldado pelas interações com inteligência artificial? Então, traduzindo, esse artigo propôs uma discussão para ver se nós, né, se nosso cérebro será moldado por essa inteligência artificial e se nós também moldaremos a inteligência artificial. E é um artigo bastante interessante, depois eu posso compartilhar com vocês essa referência, porque o autor, ele chega à conclusão, é um estudo exploratório, tá? Não foi feito nenhum teste, então ele explorou o que se tem publicado, então ele chegou à conclusão preliminar, não se pode falar que é definitiva porque não teve essa busca por indivíduos, mas que a interação com os agentes de IA ativam no nosso cérebro os mesmos locais que se tem ativado durante a interação social normal, humano com humano. Então, a IA gera ações cerebrais no indivíduo que se assemelham a essas ações cerebrais que nós temos durante um vínculo real. E é justamente isso que nós vemos nesse filme, né? Porque o Teodoro, no final, ele cria um laço com essa inteligência artificial. E isso, de fato, é relatado na literatura. Se tem, de fato, esse laço, muitas vezes é inconsciente, o usuário pode até ter consciência que é uma inteligência artificial, mas ele está gerando um laço com essa inteligência artificial que é verdadeiro, que está ativando áreas no seu cérebro como se estivesse tendo uma interação unicamente humana. Isso é muito importante de nós pensarmos tanto nos prós como nos desafios dessa questão.
porque os prós são, então, a inteligência artificial, ela pode desempenhar um papel social muito importante, auxiliar a reduzir solidão, oferecer um suporte terapêutico, melhorar o aprendizado, que uma vez que se ela estimula o nosso cérebro da mesma forma que um humano estaria estimulando, então ela pode ser utilizada como um mecanismo de aprendizado. Entretanto, tem vários riscos, né? Vários riscos dessas mesmas interações. E um dos riscos é apresentado também no filme, então o indivíduo pode ficar tentado a só interagir com uma inteligência artificial, porque é cômodo, né? Não tem. Nós, quando vamos interagir com outro indivíduo, tem as limitações, tem as discordâncias de opinião, tem todos os percalços de uma comunicação eficaz. Então, tem os riscos também, os riscos éticos por trás disso. E eu achei bastante interessante esse artigo, porque ele elencou tudo isso, né? Elencou os aspectos positivos do uso da inteligência artificial e os aspectos negativos, ou as barreiras, os desafios, tanto os desafios para a sociedade, como também as questões éticas. Se esses pacientes que precisam desse auxílio de inteligência artificial para melhorar essas questões de isolamento, devido à solidão mesmo, questões psicológicas ou devido a questões que o paciente está internado no hospital e está isolado por conta de alguma doença infecciosa, será que esses pacientes iriam aceitar esse tratamento adicional por meio da inteligência artificial, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso esse artigo levanta como pontos que têm que ser discutidos antes de indicar e antes de falar que tem certa implicação positiva ou não. Então, eles sugerem que tem que ter estudos futuros para analisar um N de participantes maior, chegar a uma conclusão de fato desses impactos, e tudo é muito recente. Então, esse uso está muito recente, o uso da IA generativa. É difícil transpor as consequências disso tudo, e no momento que nós podemos fazer é nos policiar, usar de forma racional tudo isso, né? Então, acho que esses pontos que eu elenquei agora são importantes para a gente iniciar essa discussão sobre IA, que é muito vasta, né? É muito grande, são vários aspectos a serem considerados, e eu fico disponível caso alguém queira participar, trazer alguma pergunta para guiar essa discussão, tá bom? Parabéns pela fala, Mari. Eu achei super interessante. Você trouxe histórico, falou a sua relação com a IA. E é uma coisa que eu queria te perguntar. A gente já ficou sabendo, né, pela oficina interna que você deu, mas eu queria saber como que você entrou nesse mundo da inteligência artificial. Obrigada, Aline. Nossa, como eu entrei nesse mundo da inteligência artificial. Eu acho que meu primeiro contato foi durante o curso técnico em informática, porque eu fiz um estudo assim inicial mesmo do que era um sistema computacional por meio da inteligência artificial, mas foi tudo muito teórico. E quando começou a sair esses chatbots, eu fiquei muito curiosa. Falei, nossa, como será que funciona? O que será que dá para aplicar? Mas super receosa também, porque igual eu tratei com vocês na oficina, né? Por exemplo, o ChatGPT, que é da OpenAI, é uma empresa que visa o lucro. Então, nós tem que sempre nos policiar que a gente está recebendo o serviço que é ofertado, que é aquele chat, mas o que nós estamos dando para aquela inteligência artificial de lucro? Por que que aquele serviço, né, o gratuito é gratuito? Estamos dando dados, né? Estamos ensinando uma máquina a pensar, a refinar seus dados, a melhorar com base nos nossos dados. Então, eu acho que o meu primeiro contato foi lá na informática, depois saiu esses chats, eu comecei a usar de forma meio receosa, e aí decidi começar a aprofundar para conhecer melhor mesmo. Nessa época eu já estava definindo qual seria o meu projeto aqui de mestrado na Unesp, e eu percebi que eu ia lidar com um volume de dados muito grande e comecei a pensar nisso. Será que essa inteligência artificial pode me ajudar na minha pesquisa? Vai me auxiliar de alguma forma? E comecei a pesquisar
e acho que foi quando eu decidi usar, comecei a ver as formas de utilizar com segurança, as formas da máquina não aprender com seus dados, porque isso é passível de ser bloqueado, tem nas configurações para você desligar, né, essa opção de aprendizado. E foi isso. E desde então é um aprendizado constante, uma busca, tudo recorrendo à literatura e como é um assunto novo, sempre ficar com o pé atrás antes de começar a usar assim de maneira indiscriminada, né? Sim, muito bacana. Quando você trouxe o histórico, você disse muito da IA analítica, da generativa, e eu acho que antes desse boom da generativa, a gente não fazia muito ideia, né? Que as recomendações que a gente tem no Instagram, no WhatsApp, no TikTok, são de IA. Agora tem a IA do WhatsApp. Então, assim, como que a gente se torna mais autoconsciente desse uso, né? Desse uso mais racional e como que a gente não fica dependente, porque vez ou outra você já não consegue mais escrever uma frase sem pedir para refinar. Eu acho que essa é uma coisa que está acontecendo demais, principalmente para quem é mais novo, assim, pessoal que está na escola, ensino fundamental, ensino médio, entregando trabalho 100% feito no chat, no Gemini. Como que a gente dá uma equilibrada nisso? Aline, uma parte desse artigo que eu citei para vocês, inclusive, falava isso, sobre o risco do uso da inteligência artificial por cérebros imaturos, então crianças, adolescentes, e é realmente muito perigoso. Porque antes de abordar, né, sobre o uso consciente, fazer uma introdução. A inteligência artificial, ela pode muitas vezes dar respostas erradas, porque a forma da sua linguagem é baseada em probabilidade, não que ela conheça o que é verdade, o que não é, o que é ético, o que não é. Tudo são probabilidades e vai gerando a composição daquela frase com meio de probabilidades, como ver só as palavras isoladas, né? Então tem um risco muito grande de introduzir viés, né, de dar uma resposta que não é correta, de reproduzir preconceitos. Então, como ela é treinada com volume de dados muito grandes, esses dados são dados históricos de muito tempo atrás, que podem estar cheios de preconceitos, porque antigamente nós sabemos que, por exemplo, a lei tinha várias leis que hoje em dia nós vemos que não são éticas, e tudo isso está lá, a máquina aprendeu com esses dados enviesados. Então, se uma criança, uma adolescente que não tem seu cérebro maduro pegar essas informações, não vai ter o senso crítico suficiente para entender que aquilo não é uma verdade. Então, acho que o primeiro passo é esse, enxergar a inteligência artificial como uma ponte, não uma fonte. Ela é uma ponte de acesso à informação, ela não é sua fonte, porque a fonte pode estar enviesada, pode não ser uma fonte ideal. Outro aspecto é entender a inteligência artificial como uma máquina e não humanizá-la, né? Eu acho que isso é muito importante. Entender também que tudo que você está alimentando, então, eu vou pedir para refinar essa mensagem que eu vou mandar no e-mail, vou pedir para refinar essa mensagem que eu vou mandar no WhatsApp. Então, você está mandando informações pessoais suas, do seu dia a dia, para uma empresa, você está cedendo essas informações. Muitas vezes as pessoas mandam, inclusive, nome completo, endereço, telefone. Essas informações nós não temos esse limite do que nós de fato conseguimos privar e o que nós não conseguimos. Então, é importante ter esse uso consciente no sentido de que vale a pena eu enviar todo esse texto aqui para melhorar a minha escrita, sendo que o meu objetivo é mandar um e-mail, é mandar um WhatsApp e utilizá-la para o seu fim, que de fato, eu preciso corrigir ortograficamente meu texto acadêmico, corrigir, né, a sintática, a coesão, aí sim, mas tentar evitar esse uso indiscriminado da inteligência artificial e lógico que vai ser incentivado pelas empresas nós utilizarmos e por isso que nós temos que refletir, se está sendo tão incentivado esse uso, o que eu estou contribuindo com essa empresa? Colocando uma extensão, por exemplo, no meu computador que vai monitorar tudo que eu digite para melhorar, para corrigir. O que você está cedendo com essa permissão dela ter acesso ao que você der no computador pessoal para ela corrigir? Eu acho que nós, assim, adultos já conscientes, temos que ir nessa linha de pensamento.
se de fato, né, é uma coisa que vale a pena pedir uma ajuda para IA, ou se não, nós sempre fizemos tudo isso sozinhos, né? Sempre enviamos e-mail, sempre enviamos um WhatsApp, sem nem pensar direito como tá a ortografia. E hoje em dia, infelizmente, tá igual você falou, já tem a IA no WhatsApp, já já vai ter também no Gmail, né? Questão de tempo, já tem no Word. Então, sempre se policiar, que tudo tem uma conta e também exercitar nosso pensamento crítico para não só reproduzir, né, informações que são dadas, às vezes nem é de fato a informação que a gente quer passar, mas se é corrigido por um IA, a gente acaba aceitando. Então, não, ter esse pensamento crítico. Sim, isso acontece muito. Eu até lembrei de uma publicação que eu vi no Instagram que seria a escrita perfeita, a escrita da IA. Se você escreve muito bem, então foi uma IA que fez. Se você usa a travessão, então foi uma IA. Sim, isso está muito em voga. Você tocou num ponto muito interessante, que foi essa questão de ceder informações. E nesse ceder informações, cabe muito numa indicação nossa de um episódio de Black Mirror, que é o John Isoffel, que ela pegou, aceitou os termos de condição, a empresa tomou tudo dela, tomou a história dela, tomou o rosto de outras pessoas, fez um deepfake e virou uma série. E aí tem aquela questão do multiverso, né? Que uma coisa entra na outra, entra na outra. Claro que é assim, é uma interpretação da realidade, mas quando eu assisti, de verdade, eu pensei, talvez isso aconteça. Talvez daqui a uns anos a gente passe por uma coisa dessa, né? Porque a gente não lê. A gente olha, ai, cookies, deve ser um biscoitinho. E sai aceitando e sai dando seus dados para qualquer um, né? Sim. E agora, igual você falou, dando a sua imagem, porque o tanto de corrente que não teve nesse Instagram, das pessoas alterando a sua foto, ai, coloque minha foto no estúdio, faça minha foto de princesa, faça um anime. Então, isso você estava cedendo realmente a sua imagem, o seu rosto para a empresa que está por trás daquele chatbot. De fato, não é muito difícil de ocorrer isso, não. Sim. Voltando para o filme Her, foi outro ponto muito interessante que você falou também, da gente não humanizar a IA. Eu não sei, mas quando eu assisti, eu me senti muito tentada a acreditar que seria... É uma relação, né? Porque, igual você falou, ele nutriu sentimentos, mas o jeito que ela falava, o jeito que ela reforçava as atitudes dele, a gente sentia muito que ela sentia também, né? Essa é uma coisa muito, muito doida, assim. E eu queria puxar um gancho para a gente reforçar como que a gente traça um limite saudável nisso, entendeu? Qual que é a importância das relações humanas, humano e humano, para a gente se distanciar um pouco dessa validação que a IA traz para a gente. Sim, é exatamente isso, Aline. Igual o artigo que eu falei, de fato, nós vamos criar, às vezes, empatia por aquela inteligência artificial, nós vamos criar um vínculo de amizade. Então, conforme quem usa muito o chat GPT, vê que ele vai acostumando com a sua forma de escrita, ele vai acostumando com a forma que você gosta que ele te responda, né? Então, tudo isso é difícil de pensar criticamente por trás, pensar, nossa, são códigos, não é uma interação real, porque de fato é cômodo, né? São respostas, as respostas que você quer ouvir, é uma companhia, uma escuta. Então, na questão de se policiar quanto à relação com a inteligência artificial e a relação humana, eu acho que o primeiro aspecto para a gente discutir é que a inteligência artificial não mais só participa das nossas relações, né? Porque ela está lá presente na nossa escrita, presente na nossa tomada de decisão, que nós vamos recorrer a ela a pedir ajuda para decidir alguma coisa, mas ela está moldando também as relações humanas. Então é muito difícil estabelecer qual é o limite, como pensar criticamente, porque tudo está sendo mudado, a própria forma de sentir, entender a relação social,
ela está mudando. Eu achei interessante que o artigo fala isso. Ele fala que está mudando biologicamente, porque tem essas alterações cerebrais que eu comentei com vocês, e mudando culturalmente também. Porque ao passo que nós vemos assim, se nós identificamos uma possibilidade de escrita por inteligência artificial, eu acho que a maioria julga, fala, nossa, esse texto foi escrito com inteligência artificial. E ao mesmo passo que essa pessoa que está o julgando usa para melhorar o seu texto. Então, tudo isso são questões assim que estão sendo mudadas, é muito difícil discutir o impacto. Tudo gira, eu acho, em torno do equilíbrio, né? De entender a IA como um auxílio, às vezes como uma bengala para você melhorar a sua forma de comunicação, uma bengala para te auxiliar a lidar melhor emocionalmente com determinada questão social, mas que nunca vai substituir a interação humana, né, a relação humana, que apesar de ter frustração, apesar de ter ambiguidade às vezes na comunicação, é o que faz dela ser humana, é o que faz a relação. Eu acho que no fim das contas é utilizar a inteligência artificial como um apoio para várias questões, né? E não como um substituto, não para mascarar questões suas. E tudo isso girando em torno da consciência, de refletir o uso. Perfeito, Mari. Numa das nossas indicações, o filme Ex Machina, eu não sei se essa é a pronúncia correta. Ex Machina, eu não sei. Um dos protagonistas fala que a IA, no caso que era a Eva, ela não é uma decisão, e sim uma evolução. Será que a gente já está nesse ponto de aceitar que a IA é uma evolução e vai chegar um ponto que realmente a gente não vai conseguir ficar fora disso? Sim, eu acho que a gente já está nesse ponto, porque, igual eu falei, a inteligência artificial analítica já está presente em tudo, queira nós ou não, né? Então, é o reconhecimento facial, então, ele está presente em tudo. Você vai fazer um login com o seu aplicativo do banco, tem que fazer reconhecimento facial. A própria leitura de biometria tem o inteligência artificial analítica, né, por trás. O GPS tem o inteligência artificial analítica. Eu acho que, de fato, não vai ter como correr assim, falar, nossa, eu não faço uso de IA, porque vai estar embutido em praticamente tudo que nós utilizamos, né? Às vezes até nos eletrodomésticos, se já não tem, a gente pode até pesquisar, porque já deve ter eletrodoméstico com IA embutida, deve ter geladeira que calcula por meio de inteligência artificial a temperatura ideal para os alimentos que estão lá dentro. Eu não duvido, porque de fato é um facilitador, né? É um facilitador do nosso dia a dia, é um facilitador da sociedade. E eu acho que com base assim no tempo, no decorrer do tempo, nós vamos também tornar mais autoconscientes do nosso uso, vamos ver que é um apoio, não é para ser uma decisão no sentido de deixar a inteligência artificial conduzir seu dia a dia, porque, igual nós também já discutimos, teve várias revoluções ao longo da história. Então, por exemplo, quando teve a revolução de passar para a comunicação oral, a comunicação falada, para a comunicação escrita. Com certeza tiveram as pessoas que ficaram com medo, como assim nós vamos escrever e vai deixar aquilo documentado e vai ficar por muito tempo, né? Quem fala, falou aquilo, e aí vira só, fulano falou tal coisa. Agora a escrita não, vai ser um documento. Aí depois começou a ter os documentos criptografados e começou a era do computador. Eu acho que está acontecendo isso agora, a era da inteligência artificial. E vai mudar muita coisa. Agora a gente está discutindo muito sobre isso, é normal, porque está mudando muita coisa. Mas acho que no decorrer do tempo vai se tornar nosso dia a dia mesmo. E nós vamos aprender a lidar com ela, né? De forma a nós utilizarmos ela como nossa aliada, como ponte, né? De acesso à informação, ponte como facilitador do dia a dia, das nossas tarefas, sempre com consciência. Sim, verdade. E no contexto acadêmico, como que a gente pode utilizar essa IA? Nossa, eu acho que tem uma gama de aplicações, Aline. Eu sei que eu não uso todas, porque se for parar para refletir mesmo, igual eu falei, IA analítica e IA generativa. Dentro da IA analítica já dá para supor várias coisas.
Um dos estudos que eu encontrei, por exemplo, quando eu fui buscar esse impacto nas relações interpessoal da inteligência artificial, foi um estudo com o IA Analítica, que a IA Analítica estava auxiliando psicólogos a identificar expressões faciais dos pacientes. Então, é uma forma, né, de usar academicamente, porque eles estavam usando a IA analítica para construir um estudo sobre um aspecto determinado, que agora eu não me lembro. Mas a IA generativa mesmo, que é o que a gente mais aplica, então auxilia na busca de artigos científicos, auxilia na escrita, auxilia na tabulação de dados, auxilia na manipulação de muitos dados, quando nós temos uma planilha muito enorme, né, para lidar, então a inteligência artificial pode auxiliar nesse sentido e tem uma gama de aplicações. Eu costumo dizer que você tem que pensar o que você precisa, que quase certeza a inteligência artificial vai conseguir te auxiliar de alguma maneira. Ela pode não te dar aquilo pronto, mas ela vai te auxiliar a chegar numa forma melhor de fazer aquilo ou te dar um passo a passo que você tem que seguir. Então, hoje em dia é muito fácil chegar à solução. E isso às vezes é até ruim, né? Porque esse pensamento crítico de chegar até a solução é importante também. Aí vem mais uma vez, né, que a gente está batendo a tecla, a questão da consciência desse uso, pensar criticamente, para não ficar excessivamente técnico também, porque se você pedir para a inteligência artificial construir uma estratégia de busca, eu estou fazendo uma revisão sistemática, eu preciso buscar artigos. Ela é ótima para isso, para fazer uma estratégia de busca enorme, para você colocar lá no PubMed e conseguir o maior número de artigos possíveis. Mas você sabe como está sendo construída essa estratégia? Se tiver algum erro ali, você vai conseguir corrigir, né? Você sabe usar os operadores booleanos que a gente fala, o AND, o OR, você sabe quando colocar parêntese ou não, para não receber essa estratégia de busca mastigada e só replicar lá e aceitar. Então, tudo tem que ter o pensamento crítico, e eu tenho certeza que a inteligência artificial pode auxiliar em várias esferas, né? Sabendo utilizar de forma crítica, entendendo todo o conceito por trás, não somente aceitando, mas refletindo sobre aquilo. Perfeito. Então, quando a gente usa IA, mas a gente está trabalhando com dados clínicos, dados de pacientes, por exemplo, como que a gente pode preservar os dados desses pacientes? Então, isso é um aspecto bastante discutido, porque já houve vazamento de informação, por exemplo, de grandes empresas que colocaram sua planilha do RH lá, então com o nome do funcionário, endereço, telefone, isso não pode. Quando nós formos utilizar a inteligência artificial no auxílio dessa tabulação de dados, igual você falou, com pacientes, tem que sempre anonimizar esses dados. Então, ou retirar essa coluna de identificação, ou usar pseudônimos, né, para evitar que essa informação seja vazada. E isso é muito importante. Se tiver algum tipo de vazamento dessa informação, é uma infração ética, não se pode mandar esses documentos, né? Inclusive, puxando já um gancho desse aspecto, tomar cuidado ao enviar materiais de outras pessoas dentro da inteligência artificial. Às vezes você vai estudar alguma aula de algum professor e aí você acaba colocando os slides daquele professor lá. Então, isso não pode ser feito, também é uma forma de infração ética. E sempre pensar isso, que, por exemplo, os slides têm a identificação do seu professor, tem o e-mail do seu professor, tudo isso são dados sensíveis. Então, sempre evitar não, né? Não enviar dados sensíveis para nenhum tipo de inteligência artificial, tá bom? Se for precisar de ajuda em alguma planilha de dados, retirar esses dados sensíveis. Nossa, eu acredito que muita gente faz sem pensar mesmo, né? Sem ter noção do que isso está pode fazendo. acontecer. Nossa, com certeza. É os cookies que a gente está aceitando, né? Os biscoitinhos. Os biscoitos. Exato. Mudando um pouquinho o foco e voltando para as relações interpessoais, você acha que a gente já tem a substituição de pessoas, de empregos em determinadas áreas por IA? Ou seria mais... Agora a gente tem um pessoal mais capacitado, então não teria essa troca?
Nossa, é complicado falar de substituição, porque eu não fiz uma pesquisa mais recente sobre isso. Mas, de fato, pensando assim, eu, pessoalmente, acredito que algumas profissões tenham sido substituídas mesmo. Porque esses dias mesmo estava fazendo uma viagem e eu vi que não tem mais guichê em alguns momentos de atendimento de pedágio, né? Eles substituíram em alguns lugares por um portão que o carro passa e faz a leitura da placa e envia o boleto para aquele documento relacionado àquela placa para a pessoa pagar. E quem já tem a tag do pedágio, aí tá pago, já cobra direto na tag. Então não tem mais aquela estrutura que tinha as pessoas que cobravam, né? Ah, vai pagar com cartão, com Pix. É esse portão que os carros passam de uma leitura de inteligência artificial que lê essa placa, né, e gera cobrança para o motorista. Então, isso é um exemplo, acredito eu, de profissão que tenha sido substituída, porque todas as pessoas que trabalhavam ali naqueles guichês de atendimento do pedágio foram substituídas por um portão metálico com câmeras embutidas, com serviço de inteligência artificial, para identificar a placa e o indivíduo que é daquele dono, né, daquele veículo e fazer a cobrança. Outro exemplo também de substituição que eu vejo são caixas de supermercado, né, que está sendo substituído. Muito provavelmente eles vão implantar sistemas de inteligência artificial para controlar possibilidades de roubo, que atualmente você vê que tem esses caixas de autoatendimento, mas fica um fiscal lá visualizando. Isso pode ser substituído por uma inteligência artificial. Tem vários guias que mostram possibilidades de profissão que vão ser substituídas. Então, tudo é um pensamento crítico, porque eu estava lembrando, agora eu não fiz uma busca recente, mas na época que eu busquei, falou que uma das profissões passíveis de serem substituídas são os fotógrafos. Fotógrafos, só que não era fotógrafos geral, era fotógrafos empresariais, né? Tem um nome específico, agora eu não me lembro, né? Business. Esses fotógrafos que tiram foto dessas pessoas com fins profissionais mesmo, de divulgação de empresa e tudo. Falou que ia ser substituído, porque agora eu poderia pegar uma foto qualquer, enviar para o Gemini, né? Que no caso acho que atualmente é o melhor para essa função de edição de foto. Fica a dica, mas usem conscientemente e fazer essa foto profissional, que não precisaria mais ir no estúdio, que agora as fotos de estúdio seriam por meio de inteligência artificial. Então, será? Nossa, vai substituir o fotógrafo? Então, acho que não, né? Eu penso, o fotógrafo captura um momento da sua vida, a foto é isso. Tanto que eu vi uma discussão que antigamente a gente tirava foto quando não eram essas máquinas digitais, quando tinha filme, e a foto que tirou era a foto que ficava. Então, se alguém estava com a boca aberta, o outro estava tremido, alguém estava abaixado, alguém saiu torto, era aquela foto, era a foto do momento. E hoje em dia essa IA está sendo usada dessa forma porque a gente busca essa perfeição, né? Até nas fotos, a gente não quer capturar o momento, a gente quer capturar o momento da forma mais bonita e perfeita possível. Então, acredito que algumas profissões que talvez elenque que serão substituídas, não serão, porque são profissões que têm que ser valorizadas justamente por capturar nossa essência de humano, né? Essa essência nossa de imperfeição e não essa perfeição que é buscada, que é incentivada. E com certeza vão ter inúmeras transformações. Quem não utilizar a inteligência artificial, não tiver conhecimentos, vai ficar para trás. Muitas profissões não é que vão deixar de existir, mas serão transformadas, né? Porque será necessário fazer uso da IA para otimizar o trabalho, e isso não tem como negar. É de fato uma transformação, assim como foi a internet, por exemplo. Tinham pessoas que ficaram receosas também, acredito, de nossa, vou entrar na internet, o que é isso, qual é essa mágica? E no fim, todos nós tivemos que nos render hoje em dia, né? Todo lugar tem internet, até os lugares mais difíceis de acesso, porque é uma necessidade nos dias atuais. Acredito que a inteligência artificial vai por esse caminho também. Sim. Continuando nessa linha de questão de profissão, você citou bastante a aplicabilidade no âmbito acadêmico, né? Em tabulação de dados e pesquisa. Mas falando mais especificamente da Odonto, que é um curso essencialmente prático, né? Tem uma prática clínica muito grande. Será que a gente, em algum momento,
na clínica, a gente já vai usar a inteligência artificial em procedimentos práticos, clínicos? Eu acredito que sim, Aline. Seja por meio de equipamentos, então eu já vi alguns equipamentos, por exemplo, não que vão ser nesse momento entregues para a gente, né? Mas igual isso que eu falei de reconhecimento facial, para identificar se o paciente está com medo, né? Que muitas vezes a gente fica tão concentrado lá no procedimento na boca que a gente não consegue ter acesso ao olhar, à expressão facial desse paciente. Então, eu vi equipamentos, por exemplo, que ficam acoplados lá ao refletor e identificam essas oscilações faciais do paciente e informam, né, para o cirurgião dentista, não sei, deve ser por meio de algum alarme sonoro, que esse paciente às vezes está com dor, às vezes está com medo, né? Essa IA analítica com esse fim. Já vi outras aplicações também, como auxílio para anestesia, né? Para fazer uma anestesia menos dolorosa, ou às vezes também lidar novamente com essas expressões faciais dos pacientes. Então, acredito que nesse momento talvez não haverá aplicação nossa prática, mas futuramente, com certeza, vão surgir vários dispositivos com a IA lá embutida para auxiliar, facilitar o dia a dia clínico. Inclusive nos nossos exames radiográficos, que agora está tendo essa migração, né, para radiografia digital. Então, é questão de tempo para dentro desses softwares ter embutido a inteligência artificial analítica para auxiliar a gente em diagnóstico. Acho que é tudo questão de tempo, assim, com certeza os desenvolvedores já estão pensando nisso, se já não tiver, né, eu não tenho conhecimento, mas com certeza eles devem estar trabalhando se já não tiver. Eu estava até lembrando, ontem, na clínica de odontopediatria, a gente solicitou uma teleradiografia em norma lateral. E aí a gente fez o traçado cefalométrico com IA. A gente só foi ajustando os pontos depois, mas quem fez os pontos foi IA. Eu nunca fui tão feliz na minha vida, viu? Economizou um tempo. Nossa, e essa é uma IA analítica, né? Um exemplo de IA analítica. Nossa, foi ótimo. Olha, eu nem tinha pensado. Mas essa questão, igual você falou da expressão facial do paciente, tudo, será que isso não teria um impacto nas relações interpessoais? Porque se eu tenho uma IA que já vai ali e já vai reconhecer para mim o que o paciente está sentindo, então acho que com o tempo o cirurgião dentista vai ter essa dificuldade, né? Dele próprio ver e sentir o que está acontecendo com o paciente dele, né? Sim, e nós que somos dessa área sabemos da importância disso, né? A importância da relação paciente-profissional. Então, nossa, tudo é limite. Eu toda vez vou repetir essa palavra, limite, consciência de uso, porque se não tomarmos cuidado, é uma tendência que vá substituindo de fato questões que não era para substituir, porque tudo aqui a gente está falando de apoio, inteligência artificial como apoio para identificar emoções, inteligência artificial como apoio para fazer o traçado cefalométrico, porque igual você falou, você ajustou, você conferiu. Então, eu acho que nesse início pode ser complicado, vão ter pessoas que vão tender a usar de forma vou parar de fazer isso, deixar a inteligência artificial fazer por mim, né, nesse sentido, mas acho que é tudo questão de tempo para entender que é um apoio, que é uma ponte, que não tem como, né, nada a gente, tudo tem que passar pela visão crítica, né, nossa, do ser humano, nada a gente pode receber e confiar, seja uma análise, seja uma resposta, seja uma imagem, e ainda mais questões subjetivas como essa, como expressão facial. Tem pessoas que riem de nervoso, né? Como a inteligência artificial vai identificar se aquela pessoa está rindo que ela está feliz, que ela está rindo de nervoso? Então, tem questões que só mesmo o tato humano vai conseguir identificar com maestria, como deve ser em tudo. Todo trabalho de IA tem que ter essa acurácia, essa conferência humana, e não tem como confiar, porque reforçando não é uma consciência, né? São programas, são códigos, são probabilidades. A inteligência artificial gira muito em torno disso, de probabilidade. Sim, muito interessante. Eu estava olhando o chat do YouTube e a gente tem uma pergunta do César, eu vou ler ela aqui para você. Ele falou assim: boa tarde, agora já é noite. Que prazer vê-la novamente, falar sobre esse tema, Mari.
Gostaria de saber sua opinião sobre como a sociedade pode atuar para moderar o uso de IA generativa por crianças a longo prazo. Nossa, César, é uma pergunta. Primeiramente, muito obrigada, né, pela mensagem. Um prazer te ver aqui também. Você já me assustou com a pergunta, eu já comecei a pensar em como respondê-la, mas primeiro te cumprimentar, César, muito obrigada. Mas voltando para essa pergunta, é uma pergunta bastante difícil, porque hoje em dia está muito comum você ver uma criança, nós que somos da área de odonto, por exemplo, já vê lá na clínica a criança de dois, um bebê de 2 anos com o celular na mão assistindo vídeos na internet. Ele já tem seu próprio celular, né? Então ele já acessa seu próprio vídeo e ele fica assistindo aquele desenho. Então, se uma criança tem acesso ao celular para ver vídeos, e a gente sabe que isso está muito comum, as crianças hoje muito focadas em tela, como iremos limitar o acesso à inteligência artificial, né? Eu acho que isso vai ser um trabalho da sociedade como um todo, mas principalmente dos pais, porque foge um pouco do nosso controle. Então, se a criança está tendo acesso ao celular, é questão assim, ó, para ela ter acesso à IA generativa. Então, eu tenho um irmão que tem 10 anos e ele não tem um celular, mas às vezes ele quer conversar comigo, ele pega o celular da nossa mãe e fica conversando comigo pelo WhatsApp no celular dela. E eu lembro, isso faz bastante tempo já, que a gente estava conversando, e aí quando vê, chegou uma imagem de um sapo, assim, um sapo todo engraçado, com um chapéuzinho de aniversário, todo confuso. E eu não tinha visto a função de inteligência artificial no WhatsApp nesse momento, para vocês verem a familiaridade que essas crianças estão, né, com essas tecnologias. E aí eu falei, Miguel, o que que é isso, esse sapo? De onde você tirou essa imagem? Ele, eu pedi. Ele falou pro chat, né? Porque ele não tem conhecimento que tem diferentes tipos de inteligência artificial. Mas eu pedi pro chat fazer essa foto desse sapo. Nossa, que engraçado. E aquilo já me deixou super assustada. Eu falei, nossa, o Luiz Miguel, com 10 anos, gerou uma imagem de inteligência artificial de um sapo para me mandar na conversa do WhatsApp. E eu acho que nessa época meu celular nem tinha atualizado, que aí eu lembro que eu questionei, falei, nossa, mas como que você fez isso? Onde você foi para gerar essa imagem? E ele falando que foi no WhatsApp. Não, fiz aqui no WhatsApp. Falei, mas onde? Que eu nem tinha visto que tinha essa função. Então, para discutir sobre isso. Se uma criança tem acesso a celular, tem acesso à internet, é questão de segundos para ela ir para uma IA generativa. E as crianças comentam: ele não tem celular, mas ele sabe tudo que tem um celular, ele sabe os vídeos, ele sabe sobre IA, porque as colegas, né, os colegas conversam na escola sobre isso. Então, na questão de como a sociedade pode atuar para moderar esse uso de inteligência artificial generativa, é moderando o uso do celular. Não tem outra forma, né? E também apresentar a inteligência artificial de outra forma. Porque no curso que eu estou fazendo, foi bastante interessante que mostrou a aplicação de inteligência artificial generativa no auxílio de aprendizado. Então, mostrou como o professor pode criar lá no notebook LM uma sala de aula, aí ele alimenta com os conteúdos que ele quer que sejam estudados, manda esse link para as crianças, para os alunos, e aí vai ficar pronto, vai ter teste, vai ter resumo, vai ser um estudo guiado por meio de inteligência artificial. Então, essa é uma forma de apresentar essa inteligência artificial generativa de uma outra forma para as crianças. E também adentrarem dentro do mundo delas, porque não tem como frear. Vai chegar um momento que vai ser impossível falar, não vamos usar a inteligência artificial generativa, não vai ter acesso. E sim, vamos ter que buscar formas de usar, né, com racionalidade, a inteligência artificial a nosso favor. Então, acho que gira a resposta, né, a possibilidade de resposta para essa pergunta gira em torno desses dois aspectos: controlar o uso de celular nessas crianças que são imaturas, não devem ter acesso a celular e internet só com supervisão. E quando for apresentar da forma que ela tem que ser utilizada. Então, para auxiliar, né, no estudo, conseguir estudar para uma prova por meio de uma inteligência artificial que vai te auxiliar a montar seu roteiro de estudo, vai te mandar questões, apresentar toda essa visão da inteligência artificial como uma ajuda.
Às vezes mostrar as gracinhas também, pode mostrar que tem a possibilidade de criar imagens engraçadas, igual meu irmão fez, mas sempre monitorando, porque isso é um perigo, né? É um perigo na nossa mão, imagina na mão de uma criança. Então, tudo isso tem que criar diretrizes, né? Acho que vai ser uma esfera muito maior, uma discussão assim a nível governamental mesmo, para ver como vai lidar com o impacto de tudo isso e tentar controlar, igual fizeram, né, proibição de uso de celular em algumas escolas, porque infelizmente tudo gira em torno disso, dessa preconização do acesso, né, à internet dessas crianças. Eu achei muito assertiva a sua colocação, Mária. Eu acho que começa com os responsáveis, com os pais, começa na escola, porque vai perdendo as proporções. E se a gente que já é adulto, já tem essas questões, imagina uma criança que leva tudo na inocência. O César respondeu aqui, e aí eu vou ler a resposta dele também, que foi muito boa. Ele agradeceu e disse assim: a conscientização é sempre fundamental em questões como essas. O que me assusta é não ver movimentos de impacto por parte de órgãos públicos no intuito de guiar esse avanço tecnológico. Com certeza. É tudo muito novo, né? E é uma tristeza não estarem trabalhando nisso, porque agora é correr. Quando eu fui buscar estudos, eu pensei sobre isso. Falei, nossa, para a inteligência artificial, uma coisa de um mês atrás já está desatualizado. Então, acho que a dificuldade dos órgãos públicos está sendo nesse sentido, mas eles têm que correr, porque as instituições mesmo já estão lançando diretrizes sobre o uso de inteligência artificial no meio acadêmico. Então, é agora, né, a hora do nosso governo também lançar diretrizes, também fazer movimentos em prol dessas questões que são super importantes. Sim, eu concordo. E assim, a inteligência artificial, ela perpassa todas as esferas, né? Relações humanas, questões econômicas, tudo mesmo. E eu queria fechar com uma última pergunta, que talvez seja a mais filosófica de todas, mas com esse surgimento, né? Igual você falou, a cada semana a gente já se atualiza, tem coisa nova, né? É uma preocupação inerente do ser humano que essas coisas tidas como humanas sejam substituídas. Eu queria saber, assim, na sua perspectiva pessoal mesmo, você acha que a inteligência artificial é capaz de substituir essas relações? E o que faz o ser humano ser o que é? Eu acredito que você já foi respondendo no decorrer da nossa conversa, mas eu gostaria muito de fechar com essa reflexão mesmo, que eu acho que é muito importante. Perfeito, Aline, é isso mesmo. Para fechar, eu acho que a gente tem que sempre reforçar que a inteligência artificial, igual eu falei, não tem consciência. Então, o que ela pode fazer é imitar os padrões do comportamento humano, né? Então, se nós quisermos que ela reflita filosoficamente sobre algo, ela vai refletir. Se nós quisermos que ela seja empática, seja acolhedora com nossos problemas pessoais, ela vai ser. Se nós quisermos que ela tenha uma voz acolhedora, ela vai ter. Mas nunca, em momento nenhum, ela vai substituir o ser humano, porque não tem consciência. E tem, de fato, discussões sobre isso, sobre essa inteligência artificial, de forma científica chamada de IA forte, que é essa IA que faz tudo, é a IA que ela chega próxima a ter consciência. Só que isso a gente deixa para ficção científica. De fato, não tem como, a não ser que as pessoas produzam, façam réplicas nossas, nosso cérebro e repliquem essas interações químicas que nós temos, né? Isso é muito longe de acontecer. Então, como eu sempre falo, né, igual eu falei para vocês na oficina de inteligência artificial, a inteligência artificial não vai compor músicas filosóficas, ela não vai fazer poemas bonitos como aquele poema que eu falei para vocês, poeminho, né, do Mário Quintana, todos esses que estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Então, essa linguagem, eu passarinho, a inteligência artificial não colocaria essa palavra ali, porque não é a palavra mais comum de vir depois do eu. Depois do eu, seria eu irei, eu passarinho. Então, pensar sobre isso. Que tudo isso que perpassa nossa filosofia, nossa consciência, nossa reflexão, nosso sentir, vai ser sempre unicamente
humano, né? Dependendo das nossas próprias ações, dos nossos sentimentos, e sempre diferenciar isso. O que diferencia nós de uma máquina é isso, o que faz o ser humano ser o ser humano é a presença da consciência, a presença do pensar, do ter sentimentos. Quando nós vemos um poema bonito, evoca sentimentos positivos em nós, nós nos sentimos acolhidos. A inteligência artificial não tem isso, ela vai reproduzir, tudo é uma reprodução de comportamento, de decisão. E nós não somos definidos apenas pela nossa racionalidade ou pela nossa capacidade de tomar decisões, nossa capacidade de raciocinar, porque isso a inteligência artificial faz. A diferença entre nós é essa, que nós sentimos, nós erramos, nós criamos, nós imaginamos, nós transformamos. A inteligência artificial não tem essa sensibilidade. Ela não vai compor poemas que vão, né, mexer com nossos sentimentos, talvez até componha, talvez porque ela vai reproduzir de algum lugar, né? Nada, nada se cria, tudo se copia. Então é nesse sentido assim. Eu acho que a grande reflexão é essa, entender que nós e nossos vínculos são especiais, são únicos, né? E são cheios de falha, e é isso que faz a gente ser o que é, né? Sem perfeição. Ai, perfeita essa colocação, Mário, concordo. Eu até lembrei de outra coisa também, que agora tem música também, né? Feita por IA. Sim. Nossa, eu escutei, eu não. Eu falei assim, tá falando enrolado, mas música deve ser assim mesmo, né? Mas estava em português, eu falei, gente, mas o que essa pessoa tá falando? Aí tinha uma batida boa, eu falei, então tá bom. Quando veio era IA. E está sendo muito utilizado, né? Não dá. Até pelos próprios músicos, sim. Mas eu não acredito que vai substituir compositor, um músico de verdade, por essa mesma questão que você falou, né? Da consciência, do sentimento, das emoções. Mário, eu queria te agradecer demais. Eu espero que a gente se encontre presencialmente, porque eu já te vi pessoalmente, mas eu ainda estava do outro lado, né? Do Rio. Então, espero que você venha para Alfenas. Eu acho que essa conversa foi muito produtiva, muito gostosa, né? A gente passou pelo histórico, pelas definições da IA, o impacto que ela tem nas relações interpessoais, na economia, nós mesmos. Então, assim, eu queria agradecer de coração e eu gostaria de chamar o Lucas aqui para encerrar o nosso evento. Estão me ouvindo? Certinho. Boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Lucas e eu gostaria de agradecer, em nome do Grupo PET Odontologia, a disposição e presença da Mariana, né, tão assim, querida por nós aqui do grupo, aqui com a gente hoje. A gente fica triste assim, que o nosso outro palestrante acabou não conseguindo se juntar a nós aqui, mas a Mariana e a Aline conseguiram conduzir o evento assim, de forma estupenda, fenomenal, assim, do jeitinho que elas são. A gente já sabia que seria assim, de um jeito ou de outro. Tenho certeza que esse momento foi de muita valia para todo mundo aqui. Gostaria de agradecer a todos os presentes e também a avisar que o formulário de presença, se não me engano, ele acabou de ser liberado aqui no chat, ele garante a liberação de certificado do evento. E aí já está liberado. Obrigado novamente a todos e uma boa noite. Se alguém tiver mais alguma coisa, estaremos aqui também nesse finalzinho. Alguma coisa para comentar. Muito obrigado.